Bom dia a todos. Bom dia. Chuvas de bênçãos teremos. Essa é a nossa fé, a nossa vida. A palavra nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com essas palavras do salmista, nós acolhemos a todos e todas que aqui estão. E eu convido você a ficar em pé. Vamos orar nessa hora. Eterno e todo-poderoso Deus, Pai Celestial, hoje, Senhor, nesse terceiro domingo da Quaresma, nós estamos aqui reunidos para prestar-lhe culto. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração como tua comunidade, Senhor. Queremos sempre trazer à memória a tua paixão, a tua morte na cruz e a tua ressurreição, até que a Páscoa chegue, Senhor Deus, que nós possamos meditar domingo após domingo na expectativa da tua ressurreição, Senhor. Tu vieste ao mundo como uma criança frágil e se colocou no lugar de cada um de nós, ó Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor suportou na cruz o nosso pecado e pelo teu amor e teu imenso amor, Senhor Deus, nós podemos participar da tua ressurreição e viver a tua paz, Senhor Deus. Obrigada, Senhor, porque o pecado não matou. O pecado daquelas pessoas e também o nosso pecado. Pai, em Cristo Jesus nós somos restaurados e é isso que nós celebramos todos os domingos, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Que esse culto seja agradável a Ti, Senhor. Pedimos a Deus por todos que aqui estão, Senhor, que nós possamos ser tocados e tocados pela Tua palavra, Senhor. E aqueles que participam logo mais também, Senhor Deus, possam ser transformados a partir da Tua palavra. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Nós vamos ler juntos o trecho do versículo 1 ao versículo 9, Isaías 55, nosso texto do nosso lecionário de hoje. Isaías 55, do 1 ao 9. Nós vamos ler todos juntos, a uma só voz, esses 9 versículos. Vamos lá? A todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.
porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixei o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altivos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A salvação divina ela é oferecida gratuitamente, mas para alimentar a nossa alma a gente precisa recebê-la com entusiasmo, buscar Deus, e sem alimento a gente perece espiritualmente, e é na vida em comunidade que nós nos alimentamos. Aquele que acha que está sozinho se alimentando está equivocado. É no dia a dia, é na conversa, é no olhar, é no estar junto que nós somos alimentados. E quanto mais a gente percebe isso, mais a gente pode falar como profeta, né? Melhor, dizer aqui o que o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocar enquanto está perto. Então convido você nesse momento a se sentar e a pensar sobre Deus, o quanto você tem buscado a Deus verdadeiramente. Isaías nos mostra ao longo de todo o seu livro que o povo de Israel foi insensato, que ele agia como se ele soubesse o que Deus estava pensando e planejando. E Deus diz que os pensamentos não são os pensamentos deles, que os nossos planos não são os seus planos. Que a gente possa submeter a nossa vida, o nosso conhecimento ao Senhor. Que a gente busque neles sabedoria, que são infinitamente muito maiores do que a nossa sabedoria. Nós somos tolos ao tentar ajustar Deus aos nossos padrões e fazer com que os seus planos e propósitos sejam adequados aos nossos. Então, que a gente possa fazer o contrário, ajustar os nossos planos. Então, abra o seu coração, os seus olhos, os seus ouvidos, apresente nesse momento ao Senhor os seus pecados, os seus medos, as suas dúvidas e a sua desobediência. Vamos orar em silêncio. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, é de coração aberto que nós nos dirigimos a Ti nessa hora, Pai. Temos muitos motivos para agradecer e, ao mesmo tempo, tantos pedidos a fazer. Nossos corações tão cheios de ansiedades, de dúvidas, de medos, e nossa fé tão fraca, dúbia. Queremos melhorar, Pai, mas para isso nós precisamos da Tua ajuda. Queremos submeter os nossos planos, os nossos pensamentos a Ti nessa hora. E pedimos perdão, Pai, pelas vezes que pecamos contra Ti. Pelas vezes, Senhor, que não agimos como o Senhor deseja que nós façamos, mas que nós vamos atrás das nossas vontades, Senhor Deus. E pecamos. Pecamos também, Senhor, porque muitas vezes nos omitimos diante da Tua palavra e da Tua verdade, fazemos pouco caso. Senhor e Deus, quantas vezes somos insensíveis também diante das outras pessoas? Não queremos ver essas necessidades. Quantas vezes somos impertinentes, somos teimosos,
Quantas vezes queremos acumular e não dividir? Senhor, sabemos que nós somos pessoas cheias de limitações, mas muitas vezes não queremos admitir que a luz da Tua presença mostre, Senhor, aonde nós precisamos ser transformados e transformadas. Pai, diante da Tua graça e do Teu amor, nós colocamos os nossos corações pequenos diante de Ti e pedimos, Senhor, nos perdoa, nos restaura, nos dê uma nova chance em Cristo Jesus. Tem piedade de nós. Nós Te agradecemos porque o Teu amor e a Tua graça é melhor que a vida. Nós temos em Ti a certeza de uma nova chance para nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, através da Sua entrega na cruz por nós, levou sobre si todos os nossos pecados. Abracemos essa verdade. A gente achar que, puxa, errei de novo. Senhor, me ajuda de novo. Que a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. É Ele que nos dá força para seguir em frente. E assim como nós já confessamos, arrependidos e fomos perdoados por Deus, nós podemos louvar, nós podemos bendizer, nós podemos adorar o nosso Deus com alegria. Então vamos cantar nessa hora, vamos louvar e bendizer o Senhor com cânticos. Existe uma afirmação do profeta Isaías aqui no texto que nós lemos, que fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos achar, vamos pedir que Deus nos mostre os caminhos dele. Senhor.
que nós temos um Deus que cuja corda não rói, não quebra do lado dele. Ele é fiel. E Ele é um Deus de promessas. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está no fundo grande. Eu sou, teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sei que teus olhos. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Eu bem sei que sou amado por ti. Eu bem sei que cada um aqui, cada um que está conosco é amado por Deus. Nada vai faltar. No nosso coração, a presença do Espírito Santo de Deus. Amado, estou com você. Ande por aqui, ande por ali. Tenha certeza da vitória. Tenha certeza do dia final. Nós te louvamos, nós te adoramos, porque Tu és esse Deus de promessas, Tu és esse Deus fiel,
Tu és esse Deus que não falha, cuja palavra não falha e cuja palavra não volta vazia. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esse dia. Abençoa todas as partes desse culto. Nós te pedimos isto no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém. E vamos então para a nossa mensagem. Hoje eu vou trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Então, nós falamos sobre o Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, cantamos isso. E eu gostaria de lembrar de uma promessa que Deus faz para nós ao longo de toda a Bíblia. Lembrando que a Bíblia, acima de tudo, é uma grande narrativa do amor de Deus pela humanidade. E quando Ele nos abraça através do seu amor, tem uma coisa que a gente sempre fala, que você já deve ter ouvido muitas vezes, que é o que nós chamamos de paz. A paz que excede todo entendimento. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa paz. Essa paz que a gente também pode chamar de Shalom, né? Quando Paulo cumprimenta no Novo Testamento aqueles que recebem suas cartas com graça e paz, ele faz uma junção do Antigo Testamento, do Shalom, com a graça, que dentro do contexto gentílico seria mais ou menos equivalente a essa paz. Então ele abraça, agora ele mostra como Deus ama o ser humano, seja ele judeu ou gentil. E ele vem falar sobre essa paz. Então quando a gente pensa em paz, então, nosso convite para essa manhã, para esse culto, e que a gente possa sair daqui pensando, porque eu vou dar só um start, não tenho a pretensão aqui de mudar algumas formas de a gente pensar, mas eu gostaria que você começasse a refletir. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre vencendo os nossos medos, e um pouco diferente do que eu sempre faço. Essa mensagem não é uma mensagem onde eu vou usar um texto como base, mas eu vou usar vários textos para falar um pouquinho sobre esse conceito de paz, de Shalom, que está lá desde Gênesis a Apocalipse na nossa Bíblia. As Escrituras estão cheias de referências que enfatizam o desejo de Deus para que o nosso mundo seja livre de medo e seja repleto de paz. Só que o que a gente menos vê é paz, né? E eu gostaria de ler então com vocês alguns textos. E o primeiro deles é muito conhecido. Eu vou projetar aqui, que vai ficar mais fácil do que vocês ficar abrindo, mas é a versão que está na nossa Bíblia, a revista atualizada. O primeiro dele está no livro de Números, onde o Senhor instrui Moisés a proferir a seguinte bênção para os israelitas: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz é um dos últimos dons também que Jesus transmitiu aos seus seguidores antes de subir aos céus. Olha o Evangelho de João, capítulo 14, 27 e depois 16, 33. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E além disso, tanto Paulo quanto João se referem a essa paz, a essa Shalom de Deus, as suas cartas nas igrejas primitivas. Filipenses 4, de 6 a 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E 1 João 4, 18.
No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essas são algumas das passagens sobre paz, sobre shalom, encontradas na Bíblia. Algumas delas. Em vários textos a gente pode dizer que Deus diz para nós: não temas, não temas. E é interessante porque essa é a condição de Deus, é o desejo dele para o mundo e para cada um de nós. Então, essa shalom, essa paz, afinal, o que é isso? Porque se a gente olha para o mundo e não vê paz. Primeiro, essa paz de Deus é importante a gente ter em vista que essa paz não é só política ou social. Essa paz de Deus diz sentido à completude ou integridade. E o seu significado, então, não diz respeito só à política. Essa paz que Deus diz que deseja para nós não é a ausência de guerra apenas. Não é só não ter inimizade com outras pessoas, pensando no nosso contexto social. Essa paz, ela abrange várias esferas da nossa vida. Todas elas, sem exceção. E é aqui que a gente precisa parar para pensar, porque diz respeito à nossa questão física, emocional, relacional também. Mas, acima de tudo, também tem um sentido nessa paz que a gente pode falar que está relacionado com perfeição. Que é o quê? O princípio cósmico. É um atributo divino. Deus é um Deus de paz. E nesse sentido, então, essa paz que excede todo entendimento é viver de uma forma bem-aventurada. De uma forma plena. De uma forma sem medo. Por quê? É muito importante a gente pensar na questão do medo. Nós lemos vários versículos importantes sobre isso. Por quê? Viver essa paz que excede todo entendimento é viver sem medo, apesar das circunstâncias. É importante a gente ter isso em vista. Por quê? Porque o medo, quando ele domina o coração nosso, ele tira a nossa paz. Ele não permite a gente deixar Deus reinar plenamente, porque Ele vai reinar. Então a gente pode dizer também que essa paz que excede todo entendimento, em última instância, é a ausência de medo. Mas todos nós temos medo de alguma coisa. Então é importante a gente pensar, nós temos falado sobre simplificar a vida. A gente tem em vista que para a gente então ser bem sucedido nisso, de colocar a alma em ordem, de andar sem carga extra ao longo da nossa vida, para que a gente possa realmente glorificar e bendizer ao Senhor de forma plena em tudo que a gente faz, a gente precisa ser realista. Nós temos medo. Nem sempre essa paz de Deus que excede todo entendimento governa a nossa vida. A partir disso, então, dessa constatação, a gente vai ver que muitas vezes o medo também, mas Gisele, você está falando isso, mas eu estou aqui sentada, eu estou aqui tranquila, eu não estou com medo nessa hora. Mas, você já pensou, quem tem casa e faz reforma, sabe aquela infiltração? Pela cara tem infiltração em casa, né? Sabe aquela infiltração que você não vê, mas que está lá na parede? Aí chega um dia, do nada, o azulejo cai. Você vai ver, o reboque está o quê? Podre. Você passa assim, se duvidar a parede cai. Tem alguns medos que funcionam assim na nossa vida, que aparentemente não estão ali, mas que vão minando a nossa vida, a nossa energia por dentro, e faz com que a gente, em algum momento, deixe de glorificar a Deus. É como se esse medo estivesse assim, andando pelas nossas veias.
E aí eu gostaria de pensar com você, então, se a gente tem isso em vista, eu queria lembrar de uma coisa: nem sempre ter medo é ruim. Por quê? Porque existem medos que nos impedem de fazer besteira. Existem medos que são construtivos. Existem medos que vão fazer eu ter integridade. A gente comentou na escola bíblica sobre a questão da gente evangelizar pelo medo, de colocar a pessoa no inferno direto. Em um certo ponto, algumas pessoas às vezes não vão fazer besteiras por medo de ir ao inferno. Depois, talvez elas vão entender que na verdade é o amor de Deus por elas que faz com que elas não façam besteiras, que não façam atitudes, que não tomem atitudes impensadas que vão depois prejudicar a vida dela inteira. É o medo que faz você, por exemplo, não pular de paraquedas sem o mínimo ter feito um curso antes. É o medo que vai fazer você não sair, por exemplo, nessa Avenida São Carlos feito um doido de carrinho de rolimã, porque os carros passam que nem louco. É um medo que, assim, ele é funcional. Existem medos assim. E ok por isso. Então a gente não está falando aqui de espírito de... Não é questão de covardia. Tem medo que é importante, que é necessário. Mas existem medos, e aí aqui é o que eu quero pegar, que são destrutivos. Medos que não fazem sentido nenhum, mas que estão ali e que vão infiltrando as nossas vidas. E aí eu gostaria de pensar nesse culto com você, nesses medos destrutivos. E como esses medos destrutivos, como a gente pode lidar com eles. E eu gostaria de propor duas coisas. Primeiro, a gente precisa nomear esses medos. Quais são os nomes deles? E segundo, desenvolver estratégia para vencê-los. E Deus nos ajuda nisso tudo. Primeiro ponto, então, nomear esses medos. Porque às vezes a gente tem medo e muitos de nós chegam a ter medo até certo ponto em que esse medo domina e a pessoa cai num ponto em que esse medo se torna físico e ela passa a ter crises de pânico e que isso impede ela de viver a vida. Então é importante a gente, e aí depois eu vou passar isso por escrito no grupo, se os irmãos quiserem, vou colocar na descrição da mensagem. Seria interessante você pegar um papel depois e você pensar sobre isso, mas eu gostaria de enumerar aqui alguns medos para você pensar e para você nomear, que são medos comuns entre nós, mas que podem nos paralisar. Primeiro, más notícias inesperadas. Às vezes a gente está parado e vem um medo do nada, absurdo, de que a gente pode receber uma notícia ruim e aquilo consome o nosso coração. Segundo, a gente tem medo que os nossos relacionamentos sofram rupturas. Ninguém gosta de separação. A gente quer que as coisas continuem bem, mas existem pessoas que têm medo de que de repente outra pessoa chega, não dá mais. Nós estamos juntos aí há 30 anos, mas para mim já deu. Terceiro, tem pessoas que têm medo de problemas financeiros. Na hora que vê lá 20 centavos na conta, já começa a ficar desesperada e aquilo tira a paz dela, mesmo que o pagamento vai cair amanhã. Tem pessoas que têm medo, pavor de fracassos morais, do que as outras pessoas vão achar sobre elas se ela errar. O que vão falar de mim? E aquilo começa a virar uma bola de neve dentro da cabeça dela. É importante a gente entender esses medos destrutivos, são coisas que estão dentro da nossa mente. Outro medo, assim, destrutivo, a morte iminente. Que ela ou que alguma outra pessoa morra, sinto informar, mas geralmente é assim, ninguém espera que outra pessoa ou que você vá morrer. E outros medos, aqui eu estou pensando nesses principais, mas você pode pensar aí, provavelmente enumerar alguns. Então,
Esses medos destrutivos são aqueles que a gente pensaria no alto poder de destruição que esses medos têm sobre as nossas vidas. Eles estão lá. Qual desses medos cobra o maior valor daqueles que você ama? E aí eu queria que você pensasse, qual é mais fácil de você enfrentar primeiro? Se acontecesse. Para você poder desenvolver músculos para poder seguir em frente. É interessante a gente pensar, porque às vezes a gente não pensa nisso, mas eles estão lá. Então nós precisamos dar nome a esses medos, porque eles nos impedem de caminhar. Eles tiram a paz de Deus das nossas vidas. Porque eles fazem a gente perder o foco da adoração, fazem a gente perder o foco de todas as promessas que nós lemos aqui na Bíblia. Parece que quando esses medos entram em cena na nossa mente, no nosso coração, dá um branco, dá um apagão geral. E a gente esquece tudo que a gente aprendeu. E a gente fica apavorado. É importante a gente pensar, porque como eu falei, a gente está arranhando aqui por cima, não sou especialista. No caso de alguns medos e de algumas fobias, a gente precisa buscar ajuda externa. Precisa, sim, fazer terapia, precisa de ajuda psicológica. Em alguns casos, por exemplo, da síndrome do pânico, precisa de medicação, sim. E isso não é pecado nenhum. Deus providencia pessoas e tudo isso para a gente poder o quê? Ter uma vida mais saudável, poder adorá-lo e glorificá-lo também de forma plena no nosso cotidiano. Porque alguns medos, às vezes, são resultados de traumas da infância, traumas da adolescência. Alguns são causados por estresse pós-traumático de situações reais que aquelas pessoas viveram. Então aqui a gente não está minimizando as causas do medo. Então, para alguns medos, para algumas fobias, a gente precisa ser ousado em envolver outras pessoas, em pedir ajuda para familiares, para amigos, para o mentor, para a pastora, escolher gente segura emocionalmente, para a gente, e sábia, temente a Deus para nos ajudar. É importante isso. E fazer com que aquelas pessoas que são os nossos queridos, saber que a gente está enfrentando aquele medo e que a gente quer vencer isso. É importante ajuda. Então, ok, a partir disso, então, nomear esses medos. A partir do momento que eu nomeio, e eu sei, eu tenho medo. E às vezes eu já me peguei, né? É interessante isso, que a gente pensa, por exemplo, vou contar aqui um testemunho particular. Mas para você ter ideia de que tipo de medo que eu estou falando. Às vezes eu estou lá, a Estherzinha está na creche agora de manhã, e às vezes eu vou verificar se o celular está realmente com o som ligado, porque eu tenho mania de deixar no vibra. Durante o dia, você eu estou pondo a bebê para dormir, você acaba esquecendo. Eu vou lá verificar, porque aí às vezes me vem o medo. E se alguém liga e se acontece alguma coisa na creche? É aquele medo das más notícias, né? E aí eu respiro fundo e falo para mim mesmo. Pode acontecer também aqui do meu lado, comigo na frente. Então assim, e é isso que a gente vai ver aqui, as estratégias para vencer alguns tipos de medo. Porque é um medo bobo, mas é um medo real, porque pode acontecer. Mas até que ponto eu deixo esse medo tomar conta do meu coração e dominar a minha vida a tal ponto de tirar a minha paz? A paz que Jesus disse que ia me dar. A paz que Deus está comigo segurando ali, garantindo. Mas que eu esqueço. Então é importante a gente então pensar em estratégias para a gente vencer esses medos. E Deus é maravilhoso nisso, Ele nos dá inteligência para isso. Mais que isso, Ele nos dá ferramentas. E é isso que eu gostaria de pensar com você aqui nesse momento. Quando a gente pensa então de eliminar esses medos que tornam a gente cativo deles, porque esses medos podem estar ali alguns dias, alguns meses, alguns anos, às vezes décadas, às vezes está ali na pessoa desde sempre, né?
A mudança, ela não acontece sem um propósito deliberado. É importante a gente falar, eu quero me livrar disso. Então, escolher um dos medos aqui que você identifica e considerar as questões a partir do que eu quero propor aqui para você é um passo de libertação para você poder viver essa shalom que Deus quer. Primeira coisa, entenda a origem do medo. Por que você tem medo disso? Quando foi a primeira vez que você sentiu esse medo? Você consegue identificar a fonte? A primeira vez que veio esse sentimento ruim no coração? Pensa nisso. Porque a partir dessa primeira vez, isso foi solidificando. Então, a infiltração não foi só uma vez, foi pingando, foi pingando. E aí chegou uma hora que aquela parede estoura. Mas teve uma primeira vez. E aí, esse segundo ponto é importante. Exponha as mentiras do medo. Quais mentiras você associa a esse medo? O medo, ele multiplica no engano. Satanás usa o medo para multiplicar. Por quê? Porque as mentiras que a gente conta para nós mesmos faz esse medo continuar. Mentiras que outras pessoas nos contam também. E ele se aproveita disso. Então, expor essas mentiras que alimentam os nossos medos já é metade da batalha vencida. E aí, terceiro, enfrente esse medo. Você consegue citar um passo para você enfrentar o seu medo? Eu dei o exemplo meu aqui. E aí, por exemplo, quando eu enfrento esse medo, eu penso, bom, pode acontecer qualquer coisa ruim com ela também na minha presença. Pode parecer uma coisa meio assim, mas o fato é que eu estar longe ou estar perto, eu não sou a salvadora. Tem um Salvador que vai além de mim. E aí entra nessa última parte que eu gostaria que vocês, assim, guardassem de verdade, que é proferir palavras de verdade. Não se esqueça que as palavras têm poder. Isso é comprovado. E das forças que a gente possui, tem 3 coisas. A primeira, que é a conversa interior. Eu falar para mim mesmo. É uma questão lógica. Vamos pensar no medo de elevador, uma coisa simples. Mas esse medo, você pode ter medo, mas esse medo te para. Se ele te para, talvez seja eu falar para mim, andar de elevador é seguro. Eu tenho medo, por exemplo, de cachorro, porque uma vez sofri um ataque e nunca mais. Mas se a gente parar para pensar, a maioria dos cachorros são mansos. Você viu como a gente cria medo por causa de uma coisa, de um sentimento, de uma situação? Eu tenho medo de andar de avião. Mas quais são as estatísticas se comparar uma viagem de avião com uma de carro? Qual que é mais segura? Onde a gente tem mais acidente? Na estrada ou no céu? Entendeu? É conversar interiormente, é pensar. O que pode acontecer de tão ruim? Por que pode acontecer? É conversar consigo mesmo. E aí a gente tem Deus dizendo para a gente, olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. Se você tem medo, se você tem situações que te dão medo, eu desafio você a memorizar 2 versículos. Pega a tua Bíblia, se você não sabe como fazer isso, você pode usar uma concordância bíblica. Hoje a gente tem o Google, versículos para mandar o medo embora. E memorize 2 deles. Que quando você sentir medo, você lembra, o perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Ele está comigo. É pregar para si o Evangelho. Deus me amou. O pior que pode acontecer para mim, eu sei que eu vou desfrutar de uma eternidade com Ele. O pior que pode acontecer com quem eu amo, eu vou sofrer, vai doer, é difícil, mas Ele está comigo.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você não precisa falar o versículo, Salmo, papá. Não, guarda o texto. Fala para você. Quando o medo quer te dominar, conta até 10 e prega para você. Fala a palavra de Deus para você. Traz palavra ao coração. Tem Bíblia. Não é, eu acho que não é o caso da nossa, mas tem algumas que você vai no final, no começo. Tem lá versículos na doença, na tristeza, no medo. A gente tem inúmeras ferramentas. Memorize a palavra do Senhor. Guarde a palavra do Senhor. Jesus disse: eu deixei a minha paz vos dou. Vocês vão ter aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Você também vai vencer. Aí vamos pensar em todo o know-how. Por isso que é importante a gente vir na escola bíblica. Por isso que é importante a gente estudar a palavra. Por quê? Porque na hora do desespero, porque o desespero vem para todo mundo. Com o que você alimenta a sua mente? Se eu não conheço a palavra, não vai ser com a palavra. Então, na hora do desespero, traga verdades de Deus para você enfrentar o medo. E por último, não menos importante, ore. Ore. Apresente o seu medo para Deus de forma específica. É interessante isso, porque às vezes a gente tem medo de fazer algumas orações para Deus. A gente tem, por exemplo, um pai e uma mãe que vai fazer uma cirurgia, e aí a gente costuma fazer aquela oração: Senhor, seja feita a sua vontade, né? Porque a gente tem medo, que a gente ouve tanto: Senhor, eu te peço, cura meu pai e minha mãe. Usa as mãos do médico, mas eu sei que o Senhor tem poder para muito mais. Peça. Peça. O máximo que você vai ouvir, não. Mas peça. Seja específico. Ore. Clame a Deus. Porque é na oração que a gente encontra toda essa paz. Para enfrentar o dia mal. Porque, como diz o nosso texto, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seu pedido a Deus. Seja ele qual for. Por mais absurdo que seja. Porque às vezes a gente orando, o próprio Deus mostra pra gente que aquilo é absurdo e você fala assim: nossa, será que eu estou pedindo para Deus? E aí o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Isso é maravilhoso. Mas o fato é que essa paz que excede todo entendimento, que a Bíblia diz que vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, vem dele. Vem dele. Então, apresente a ele seus pedidos. Qualquer pedido. Então, frente a frente com os seus temores, ore. O telefone tocou, está escrito lá CR, rosa. E pode parecer besteira, mas um dia me ligaram, mas a neném estava comigo, me ligaram à tarde. Estou falando de um medo assim que parece uma coisa, na hora o coração dá até aquele gelo assim. Aí, não, ela está aqui. Tipo assim, a gente cria, estou falando de um medo meu, real. A gente cria e a gente percebe que às vezes a gente tem medo de coisas que na verdade nós não teríamos e não precisaríamos quando a gente coloca diante de Deus. E na oração, seja simples. Enquanto a gente faz umas orações bonitas, umas palavras difíceis, mas a gente tem falado, né, nas quintas-feiras sobre oração. Oração é simplicidade, é falar com Deus. Se estiver cheio de dúvida, comece repetindo para Deus essas dúvidas. Comece. Isso vai ajudar. Então, ore sempre, ore continuamente. E diante da oração, os medos vão diminuir. E a gente vai vencendo esses temores. Para a gente concluir, Deus nos libertou da escravidão do medo. Porque Ele mesmo disse que no perfeito amor não tem espaço para o medo. Não tem. Nós somos livres para a gente experimentar a poderosa vida simplificada que Deus sonha para nós. Que Ele quer que a gente experimente.
E nada complica mais a nossa vida do que a gente ficar paralisado diante do medo destrutivo. Diante de alguns medos que infiltram na nossa vida, que são como paredes, às vezes o que você tem que fazer com uma parede que está assim? Derrubar. Tem hora que não tem mais jeito. Não adianta só abrir, tirar o reboco e deixar secar. Às vezes você tem que derrubar tudo e construir de novo. É difícil? É, dá trabalho, custa dinheiro. Mas na nossa vida, muitas vezes, essa paz, essa shalom que Deus quer nos dar, nós precisamos pôr esse medo no chão. E às vezes a gente precisa de ajuda. Então não se esqueça disso. O que rouba a nossa shalom, o que rouba a nossa paz, não vem de Deus. Deus não quer que a gente viva com medo. Não quer. Então, nós, apesar dele não querer, nós não estamos isentos do medo. Então a gente precisa se preparar para lutar contra esses medos, principalmente os destrutivos. Os construtivos, eu já falei muitas vezes, até o próprio Espírito Santo que coloca alguns medos construtivos na nossa vida. E quando você estiver de frente com medo, com certeza, se você tiver em dúvida se ele é destrutivo ou construtivo, ore. Ore. Ore porque Deus vai te mostrar. Nós precisamos entender os nossos medos para nos livrarmos da tirania, da ansiedade que eles colocam no nosso coração, na nossa vida. Porque nós não podemos esquecer, a nossa dívida está paga. Jesus pregou os nossos pecados e também os nossos medos na cruz. Que isso não nos domine. Pegue assim na mão de Deus e enfrente seus medos. Aceite o auxílio divino, o auxílio de outras pessoas para viver sem medo. Não se esqueça disso. Busque ajuda. Não deixe o medo infiltrar no seu coração, igual a água na parede, de forma silenciosa e atormentar o seu viver. Do que você tem medo? Apresente diante de Deus. Não deixe esse medo impedir você de viver a vida plena que Deus te chamou para viver. Não deixe. Entregue isso, entregue toda a sua vida na totalidade ao Senhor. E faça isso através da oração. E é isso que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar nesse momento de louvor. E eu chamo o Ministério de Louvor à frente. Sobre falar com Deus.
todo entendimento que vem de Ti, Senhor, que vem das Tuas mãos, Senhor. Pai de amor, nós apresentamos nessa hora a nossa vida e nosso coração, Senhor. Como nós andamos ansiosos por causa de tantos medos, ó Deus, de medos que são reais, mas que não podem nos levar, Senhor Deus, para longe de Ti, Senhor. Que nós possamos vencer os nossos temores a partir da palavra que é viva. Obrigada, Pai querido, porque em Jesus nós temos a verdadeira paz, a verdadeira alegria e a verdadeira esperança diante de tantas lutas e diante de tantas dores, Senhor Deus. Pai, te pedimos que o Senhor abençoe essa semana que se inicia. Clamamos a Deus pelos nossos idosos, te pedimos pela Dona Heloína, te pedimos pelo seu Pedro, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, ainda em tempo oportuno pelo aniversário do Bruno e clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo consolo na vida, Senhor, da família da Dani, Pai. Em nome de Jesus, consola os seus amigos e familiares pelo falecimento do seu pai, Senhor. Deus, nós te rendemos graças e pedimos, Pai, cuida de todas as nossas preocupações, de todas as nossas dúvidas, de todos os nossos medos, ó Pai, entregamos a Ti. E pedimos, dá sempre um renovo, restaura sempre a nossa memória, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Senhor Deus. Obrigada. Obrigada porque em Ti, no perfeito amor, não existe medo. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. E pedimos, ó Pai, aquilo que nós não verbalizamos, colocamos diante de Ti nessa hora através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz em nome